Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando o nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 42, a viagem e o naufrágio. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia, ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 42, a viagem e o naufrágio. A viagem começou favoravelmente, só uma introdução antes. Agora Paulo estava sendo levado para Roma. Saiu da prisão de Festo e agora ele estava sendo levado para Roma. A viagem começou favoravelmente. No dia seguinte lançaram âncora no porto de Sidom. Ali Júlio, o centurião, tratando Paulo humanamente e sendo informado de que neste lugar havia cristãos, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Essa permissão foi grandemente apreciada pelo apóstolo, que estava com a saúde debilitada. Havendo deixado Sidom, o navio encontrou ventos contrários e, tendo se desviado de uma rota direta, seu progresso foi lento. Então aqui a gente vê alguns pontos. Primeiramente, o verdadeiro cristão, mesmo quando ele está desfavorecido, Paulo estava preso, ele não era favorecido, ele mantinha um caráter nobre, ele mantinha a confiança daquele que cuidava dele, do centurião. Então ele permitiu que ele fosse ver os cristãos, e esses cristãos o ajudaram. Devemos, independente da situação, manter o mesmo caráter, a mesma humildade, a mesma atitude. Aqui um outro ponto, algumas pessoas gostam de criticar, né? O apóstolo estava com a saúde debilitada. Não é porque você vive uma vida santa, não é porque você busca mais Deus que o pecado está completamente isolado de você. Ainda sofremos as consequências do pecado, seja externas ou internas. Então o corpo dele ainda ia debilitar, ele ainda ia morrer, era a consequência do pecado. Ele ainda poderia ficar doente, era a consequência do pecado. Por mais que ele não pecasse, por mais que ele vivesse, não ele, mas Cristo através da vida dele, ainda haveria consequências de viver em um mundo de pecado. E aqui um outro ponto. Quando o navio partiu de Sidom, o navio encontrou ventos contrários. Tendo se desviado de uma rota direta, seu progresso foi lento. Aqui um ponto importante. Colocando agora como parábolas, né, a nossa vida como sendo um navio em uma tempestade, esse mundo. Às vezes nós andamos e navegamos por águas calmas, por águas tranquilas, mas às vezes vêm ventos desfavoráveis, vêm coisas que não esperamos, vêm dificuldades, e o progresso é lento, mas ainda é um progresso. Eles ainda estavam progredindo mais devagar, porque os ventos estavam fortes, estavam contrários, mas eles ainda estavam avançando. Nossa vida deve ser como um navio nessa tempestade, continuar avançando em direção ao porto seguro, avançando em direção a Cristo. E como por muitos dias navegáveis, vagarosamente havendo chegado apenas de fronte a Sinidom, não nos permitiu o vento ir mais adiante. O vento impediu que eles continuassem a viagem. Em bons portos foram forçados a ficar por algum tempo esperando o vento favorável. O inverno estava se aproximando rapidamente, sendo já perigosa a navegação. E os que tinham a responsabilidade do navio tinham que desistir de alcançar seu destino antes que a época favorável para a navegação marítima se encerrasse naquele ano. A única questão a ser decidida então era se deveriam permanecer em bons portos ou tentar alcançar um lugar mais favorável para invernar. E aqui um ponto importante. Eles estavam enfrentando essa dificuldade, eles tinham parado em bons portos, e eles estavam querendo decidir se continuavam ou se fincavam. Eles já sabiam que teriam que esperar o inverno. O inverno já estava chegando, eles não conseguiriam chegar a Roma. Eles só estavam decidindo se iam continuar ali para passar o inverno ali em bons portos ou se iriam seguir viagem, parar em outra cidade. Ele cita aqui a cidade. Não. Mas um lugar mais favorável do que bons portos, para eles passarem o inverno. Essa questão foi calorosamente discutida, sendo afinal referida pelo centurião a Paulo, o qual conquistara o respeito tanto dos soldados como da tripulação. Aqui um ponto importante. O cristão,
conquista o respeito, independente da posição que ele está, independente da situação que ele está. Ele conquista o respeito, conquista a admiração daqueles que estão ao seu redor, mesmo em posição mais desfavorável. Poderíamos fazer uma comparação aqui, uma profissão mais humilde, dentro de uma grande empresa, o cristão é respeitado, o cristão é admirado pela sua conduta, pela sua ética, pela sua forma de viver, pelo seu testemunho de vida. Ele é respeitado. Então, se ele é um faxineiro, não importa, ele é respeitado. E agora aqui, eles discutindo se iriam ficar ou se iriam sair, eles pedem a opinião de Paulo. Sem hesitação, o apóstolo aconselhou a ficarem onde estavam. Vejo, disse ele, que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o piloto e o mestre do navio e a maioria dos passageiros e toda a tripulação não quiseram aceitar este conselho. E aqui um ponto importante. Devemos ouvir os conselhos de verdadeiros homens de Deus, de verdadeiros cristãos. Devemos ouvir o conselho da Bíblia, devemos ouvir o conselho dos profetas. Mas muita gente ignora isso. E eu fiz o vídeo aqui no domingo, bem cedo, antes de iniciar as votações, falando o conselho dos profetas para nós hoje. E aí teve alguns comentários. Mas você agora está idolatrando Ellen White, nós temos a Bíblia, então não precisamos de Ellen White. Isso é idolatria. Ignorando o conselho dos profetas. Se colocando para fazer a sua vontade ao invés da vontade que foi orientada por Deus. Porque o profeta é orientado por Deus. Não é a vontade do homem, é a vontade de Deus, aquilo que Deus disse, os conselhos que Deus disse. Mas as pessoas ignoram pelas suas vontades, pelos seus quereres, por aquilo que elas acham. E hoje ainda, da mesma forma como falar, você está idolatrando Ellen White, você está colocando outra coisa no lugar da Bíblia. Aí a gente fala de reforma no campo, ou reforma de saúde, de vida no campo, e as pessoas ignoram, achando que estamos idolatrando Ellen White, quando estamos simplesmente ouvindo os conselhos de Deus para o nosso tempo. No tempo que a Bíblia foi escrita, foi uma das coisas que eu coloquei no comentário, respondendo uma dessas pessoas, não existia votação. Eram os reis que governavam, eram os imperadores, não eram as pessoas que se reuniam para votar. Então, no momento em que passou a ter votação, Deus precisou dar um conselho para esse povo, agora que estaria indo votar. Mas o povo não quer saber dos conselhos de Deus. Desde sempre, lá do Egito, desde Adão e Eva, quando eles pecaram, não ouviram a voz de Deus, ouviram a situação. Caim não ouviu o conselho de Deus. A gente for pegar a história, sempre o ser humano foi ignorando os conselhos de Deus. E aí, novamente, a gente traz os conselhos de Deus e as pessoas ignoram os conselhos de Deus. Porque as pessoas não querem saber do que Deus ordena, do que Deus fala. Elas querem as suas próprias vontades. Quando Deus fala que nós somos transformados de glória em glória ao contemplarmos, as pessoas ignoram isso porque elas querem continuar contemplando o mundo, querem continuar contemplando os filmes e as séries do mundo, querem continuar contemplando os jogos, os esportes do mundo, querem ficar continuando olhando e adorando o mundo, o entretenimento do mundo, os prazeres do mundo, a música do mundo, e vão sendo cada vez mais transformadas à imagem do mundo, porque ignoram os conselhos de Deus. Devemos tomar cuidado e sempre ouvir aquilo que provém de Deus, não o que provém do homem, o que provém de Deus. Quais são os conselhos de Deus para a minha vida? São esses. Então assim eu faço. Assim diz o Senhor, assim faremos. Os egípcios, os hebreus, quando saíram do Egito, eles falaram, apesar de não colocar em prática, o que deveria ser uma máxima para nós todos os dias da nossa vida. Tudo o que o Senhor disser, faremos. Tudo. Não é uma parte, não é o que eu quero, não é o que eu gosto, é tudo. Se isso fosse aplicado na minha e na sua vida, como verdadeiros cristãos, seríamos
como Paulo, que as pessoas respeitariam, que as pessoas pediriam conselhos, mesmo que elas ignorassem, mas elas iriam reconhecer que somos diferenciados, porque não é mais eu e você que estaríamos vivendo, mas Cristo vivendo em nossas vidas. Porque nos entregamos a Deus, abdicamos de nós, mas nós não queremos abdicar de nós, queremos continuar fazendo as nossas próprias vontades. Queremos continuar contemplando esse mundo. Estamos nos tornando a imagem do mundo. De comum acordo, soprando o vento sul brandamente, deixaram bons portos na esperança de que alcançariam logo o desejado porto. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, e sendo o navio arrebatado, não podiam navegar contra o vento. Quando nós não ouvimos os conselhos de Deus, nesse caso, não saiam de bons portos, fiquem aí. Quando nós não ouvimos os conselhos de Deus, com certeza virão maus ventos e nós não conseguiremos sair do lugar. Nós não conseguiremos avançar, não conseguiremos progredir. Se estivermos no conselho de Deus, se estivermos fazendo a vontade de Deus, pode ser um progresso lento, sim, mas haverá progresso. A gente viu, teve progresso no início da viagem, mas agora, contra o conselho de Deus, eles não conseguiam avançar. Quando eu e você em nossas vidas não ouvirmos os conselhos de Deus para fazer a nossa vontade, para fazer o nosso querer, para fazer aquilo que nós achamos, não conseguiremos avançar. Eu já vi pessoas que conhecem o conselho de Ellen White, bem o conselho de Deus, não vão nos cinemas. Mas a pessoa falou, isso não me afeta. E aí muitos cristãos hoje, principalmente jovens, falam, isso não me afeta. E eu faço aquilo conforme eu entendo, conforme aquilo que eu quero. Não conseguem progredir na vida cristã, não avançam. Muito pelo contrário, só regridem porque vão contemplando a imagem do mundo. Vão sendo transformados na imagem do mundo. Devemos começar a ouvir os conselhos de Deus para poder avançar. Certamente, quando não ouvirmos os conselhos de Deus, não iremos avançar. Um navio batido pela tempestade, com o mastro partido e as velas rotas, era pela fúria do vento atirado de um lado para o outro. A cada momento parecia que o madeiramento do costado, que não deixava de ranger, se iria abrir. Tal a veemência dos abalos e estremecimentos produzidos pelos choques das ondas, a invasão da água mais aumentava e a tripulação e passageiros trabalhavam continuamente nas bombas. Não havia um momento de repouso para ninguém a bordo. Sempre devemos estar trabalhando em meio às tempestades da vida, em meio às dificuldades da vida. O nosso barco está nesse mar de pecado. Estamos navegando a um porto seguro. Não podemos deixar de trabalhar. Por mais que pareça impossível, por mais que a gente olhe a situação aqui, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de estar em um navio, mas eu já vi ondas gigantescas no mar. Você pode procurar no YouTube, você vai ver as ondas maiores que os barcos sem controle nenhum. Se isso acontece hoje, imagina naquele tempo com barcos de madeira. Ondas gigantescas jogando o barco de um lado para o outro, parecendo que ele ia se desfazer. As pessoas trabalhando sem cessar. Da mesma forma, quando enfrentamos as lutas dessa vida, não podemos deixar de trabalhar. Da mesma forma, e principalmente quando estamos na caminhada cristã, olhando ao porto seguro, a tempestade parece que piora. Mas, se confiarmos em Deus, continuarmos trabalhando, por mais que às vezes o nosso eu interior, a nossa vontade sobressaia e nós não sigamos o conselho de Deus, façamos a nossa própria vontade, ainda há tempo de mudar. Devemos continuar trabalhando. Nesses casos, eles sabiam que não tinham ouvido a vontade de Deus, mas continuaram trabalhando. Não podiam desistir. Não persistir no erro, porque nesse momento, se eles achassem o porto, por pior que fosse, eles iriam atracar o barco ali e iriam ficar. Se estamos no caminho errado, se estamos indo contra a vontade de Deus, devemos sim olhar e rever os nossos conceitos. Trabalhar para fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Durante 14 dias flutuaram sobre
um céu sem sol e sem estrelas. O apóstolo, embora sofrendo ele próprio fisicamente, tinha palavras de esperança para o momento mais crítico, uma mão auxiliadora a cada emergência. Mesmo Paulo não sendo ouvido, mesmo aquelas pessoas não ouvindo o conselho de Deus, Paulo continuava ali, já idoso, cansado, não tão bem fisicamente, de saúde. Nós vimos no começo, ele estava debilitado. Ele tinha palavras de esperança, ele continuava trazendo esperança às pessoas, e assim deve ser o cristão nesse mundo. Continuar trazendo esperança às pessoas. Vou comentar só um pouquinho de novo dessa questão da eleição. Muitas pessoas aplaudiam o atual, o presidente que aí estava, em todas as coisas que ele falava. E um presidente que se dizia ser cristão. E quando nós vemos isso aqui, palavras de esperança, aí você olha onde você identifica o cristão, quando você vê um reflexo de Cristo nele. Aí você olha para a pessoa que estava ali falando: eu não sou coveiro, chega de frescura, vamos deixar disso. E tem um irmão aqui no canal, faz tempo que eu não vejo os comentários dele. E ele perdeu a família no Covid. E você vai falar: eu não sou coveiro, chega de frescura. Você vai dar esperança para essa pessoa, você vai dar ânimo. É assim que o cristão age. Tem muitas pessoas desesperançosas aí, porque achando que as coisas vão mudar muito para pior. E talvez mudem, ou talvez, não sei, não sabemos. O que nós devemos fazer como cristãos, independente de quem você votou, é termos a palavra de esperança. É mostrarmos a pessoa para onde ela deve olhar. Não é para aqui, não é para o governo, não é para esse mundo, é para Cristo. É ali que vem nossa esperança, é ali que tem a esperança de salvação, é ali que está a esperança de mudança para as nossas vidas. É para Cristo. Não é para cá, não é para governo. É para Cristo. Quando alguém morre, você dá esperança, você olha para Cristo, Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte. E nós podemos encontrar nossos entes queridos também. Sigamos firmes na caminhada. É difícil, é pesado, é doloroso, mas vamos continuar firmes. Por mais que... Até é engraçado isso, né? Porque até mesmo se a pessoa não fosse cristã, se ela tivesse um pouco de empatia, ela fingiria alguma coisa. Mas nem isso. É as pessoas achando que um é melhor do que o outro, sendo que os dois são faces da mesma moeda. Só que um pouco mais esperto para mentir e enganar e fazer as pessoas acharem que é uma pessoa boa. Com certeza, se fosse o outro que ganhou a eleição agora, ele teria falado alguma palavra ali bonitinha. Não, que isso, vamos lá, vamos trabalhar juntos, vamos reconstruir. Mas quando ele estava lá fora, dando palestra, falou: ainda bem que veio o Covid. E aí esqueceu, né? Enfim, ambos não estão nem aí para nós ou para nada. Não refletem o caráter de Cristo. Pelo contrário, refletem tudo o que esse mundo oferece. Mas ainda tem pessoas colocando esperança em seres humanos aqui. Do mesmo jeito que os judeus queriam um Messias que iria restaurar, iria fundar um reino terrestre, as pessoas querem alguém que estabeleça um reino terrestre bom aqui. E esquecem de olhar para o alto, colocam suas esperanças aqui. E eu falo isso porque em 2018 eu coloquei muita esperança em alguém que eu votei, que entrou e não fez nada daquilo que eu imaginei. Ainda bem, porque eu precisava olhar mais para Cristo e não para as pessoas. Eu só compartilho um pouco aqui de uma frustração que eu já tive, mas foi uma frustração que era para vencer, para mim começar a olhar mais para Cristo. E o irmão e a irmã que está assistindo também deve começar a olhar mais para Cristo. Já 19 minutos, eu vou pular para o último texto. Durante os 3 meses, agora o navio naufragou, eles foram para a ilha de Malta, eles ficaram naquela ilha um tempo, onde Paulo foi picado pela cobra. Os tripulantes do navio acharam que ele é um deus, porque não aconteceu nada, e sabiam que era uma cobra venenosa. Enfim, durante os 3 meses em que o pessoal do navio permaneceu em Malta, Paulo e seus companheiros de trabalho aproveitaram muitas oportunidades de pregar o evangelho. O verdadeiro cristão
Aproveita todas as oportunidades para pregar o Evangelho. Enquanto algumas pessoas estavam tristes, enquanto algumas pessoas estavam comemorando o que aconteceu no nosso último domingo, eu estava aproveitando. Não sou exemplo para ninguém, mas eu estou falando uma coisa que eu fiz. Aproveitando para falar para algumas pessoas. Não fica alegre com essas coisas, vamos olhar para Cristo. Não fica triste com essas coisas, vamos olhar para Cristo. Porque a gente já viu o que um fez, já viu o que o outro fez. E nada foi bom. Vamos esquecer um pouco o reino desse mundo. Vamos esquecer as coisas desse mundo e vamos olhar para Cristo. Falei a mesma coisa para cristãos e não cristãos. E é assim que o cristão deveria olhar para as situações que estamos vivendo. Esquecer esse mundo, desapegar desse mundo, não das pessoas daqui. As pessoas nós devemos levar para Cristo, mas as coisas aqui, confiando que aqui vai ser algo melhor, que aqui vai melhorar. Esquece, enquanto estivermos aqui, temos que ter a ciência de que as coisas aqui só vão piorar. E o que eu e você devemos fazer é aproveitar cada oportunidade para levar as pessoas a Cristo. Aproveitar os momentos, aproveitar o Natal para levar as pessoas a Cristo. As pessoas esquecem do Natal e ficam com troca de presentes, enquanto outros repudiam completamente uma festa pagã, em vez de aproveitar as oportunidades para levar as pessoas a Cristo. Em vez de falar de Cristo para os dois lados. Sempre olhar para Cristo. De modo notável operou o Senhor por meio deles. Por amor de Paulo, toda a tripulação do navio foi tratada com grande bondade. Por conta de Paulo, por conta do caráter de Paulo, por conta do trabalho que ele fez em Malta, não só ele, mas toda a tripulação do navio foi tratada com grande bondade. O cristão influencia e ajuda as pessoas ao redor. Ele poderia ali, agora, ser tratado apenas ele com bondade, poderia ali rejeitar os outros, poderia talvez até se livrar ali da prisão, mas ele ajudou os outros que estavam com ele e todos foram tratados com bondade. Todas as suas necessidades foram supridas e ao deixarem Malta, foram liberalmente providos de todo o necessário para a viagem. Paulo estava preso, ele continuaria sendo preso e ainda assim ele trabalhou por aqueles que estavam o prendendo e pelas pessoas que estavam ali em Malta e saíram para continuar a viagem, para ele ir pregar e levar a mensagem a Roma. Ele foi de bom grado, foi algemado, mas foi testemunhando do amor de Cristo para todos. Não era para aqueles que eram bons com eles, não era para aqueles que eram mal com eles, era para todos. Mostrando o verdadeiro caráter de Cristo em meio às dificuldades, em meio às turbulências desse mundo, em meio ao caos que aqui é. Devemos levar as pessoas a Cristo, devemos mostrar que não somos deste mundo. Devemos mostrar que não compactuamos com as coisas aqui, não estamos presos aqui. Devemos mostrar e apontar para Cristo. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o texto completo, tem algum outro ponto que queira comentar para a gente crescer e estudarmos junto, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários. Vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, derrame Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Faz a Tua obra em nossas vidas, Pai. Te pedimos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos mostre o caminho, Senhor, para que possamos compartilhar Cristo com as pessoas aqui, Senhor, para que possamos desapegar desse mundo, para que não possamos olhar e confiar nas coisas desse mundo, Senhor, mas confiar apenas em Ti, porque quando olhamos para esse mundo, vemos que nada que preste e que os sinais de que Cristo irá voltar estão se cumprindo, Senhor. Nos ajude a proclamar essa mensagem. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.